boa tarde e muito boa noite. Aqui é Majoras. Podem me chamar de Hero. E bem-vindos a Midnight Games. Hoje é nosso vídeo de estreia no canal. Aê! E hoje viemos falar de jogos que podem ser considerados undergrounds. Mas como assim undergrounds? Bom, é aquele jogo que pode ser considerado bom, mas que por algum motivo acaba passando batido pelos jogadores, tanto por ser ofuscado por outros jogos ou não tendo um marketing muito bom. E hoje viemos falar de um desses jogos. Ou melhor, uma trilogia. Senhoras e senhores, hoje lhes apresentamos Rushing Beat, ou como é conhecido no ocidente, Rival Turf. Um jogo clássico de beating up, altas doses de porrada, testosterona, comida saudável do lixo, aquelas coisas básicas de um jogo de beat up. Criada pela empresa Jaleco em 1991, vinha com a mesma proposta de Streets of Rage, de criar um beat up exclusivo para os consoles da Super Nintendo. Porém, o jogo acabou passando por certos problemas. Problemas? Você está falando do? Sim, o selo de aprovação americano. O bendito selo americano de aprovação de jogos. Podemos dizer que o jogo foi um tanto injustiçado, pois além do pequeno marketing feito pela própria empresa, quando o jogo foi exportado para o ocidente, houve mínimas alterações do tipo mudança do nome do protagonista. O que era para ser o nome da dublagem Rick Norton e Douglas Build tornou-se Jack Fleck e Oswald Uzi Nelson. Espera, Oswald Nelson? Sim, é ele mesmo que você está pensando, o falecido Oswald George Nelson, falecido ator da sitcom americana das aventuras de Uzi e Harriet, de 52. Seu nome é uma mistura do nome do ator e do seu personagem. É bizarro, mas é uma singela homenagem. Dança no enredo do jogo. Pois é, o que começa com o brigão sendo avisado por um policial que sua irmã foi sequestrada por uma quadrilha, se torna uma história de um Zé Ninguém que teve sua namorada sequestrada por uma gangue sem motivo aparente, e pede ajuda para um policial que é o único honesto da organização. Típica novela mexicana. Clichê. Lembrando também que com uma história os finais também mudam de uma versão para outra. Mudança na própria capa do jogo. Senhoras e senhores, lhes apresento a capa oriental e a nossa ocidental. Meu Deus. Em 2010 a Nintendo Power comentou sobre as capas de Rival Turf no ocidente e a viagem do pessoal de marketing da Nintendo of America, que, pelo amor, isso me faz refletir se deveríamos mesmo legalizar a maconha, porque olha a viagem. Ok, vamos ao que interessa. Vamos ao jogo. Ele possui comandos básicos de qualquer beat up: socar, chutar, arremessar, pegar coisas aleatórias para usar como arma, bater inimigos mal encarados, segurar os inimigos mal encarados, arremessar os inimigos mal encarados, os clássicos chefões no final da tela esperando para um confronto e segurando o L ou R, o personagem irá andar mais rápido e, por fim, os clássicos golpes mais fortes que podem te livrar de um belo lixamento. Porém, em geral, nos beat ups da época, esses golpes costumavam drenar uma pequena quantidade de HP para serem usados. Só que nesse jogo há uma diferença, um sistema de pontuação que aumenta para cada inimigo morto, é preciso gastar 5 desses pontos para realizar o ataque. Também tem o fato desse beat up trazer o modo 2 players, algo exclusivo para o Super Nintendo, coisa que nem mesmo o grande Final Fight pôde fazer, e o modo Versus que não é grande coisa. Eu não vejo como pode ser bom colocar um modo Versus em um beat up. O jogo também traz o sistema de Rage, ou Ikari no Japão. É um modo que é ativado quando o personagem leva uma quantidade de dano, e quando ativado, o personagem fica piscando, o deixando invencível por um breve período de tempo, aumentando o dano e o alcance dos arremessos. Não aumenta tanto assim. Esquece. A dificuldade do jogo pode ser considerada mediana, e a trilha sonora é típica de um jogo de Super Nintendo do começo dos anos 90, lembrando um pouco de Final Fight. Falando um pouco de Final Fight, é possível notar semelhanças entre os protagonistas dos dois jogos. Norton tem velocidade e dano equilibrados como Cold, e Douglas é grande e forte, mas é lerdo assim como Hagar. Mas é claro que haveriam comparações entre os dois jogos. Porém, Rushing Beat só superou Final Fight no modo 2 players, considerando o resto, de fato, ele é bem inferior. A jogabilidade do primeiro jogo é um tanto como difícil, e se compararmos com o carisma dos personagens, na versão japonesa supera a versão americana. E a história também não foge muito, pois é clichê na versão americana e já a japonesa termina de um modo bem estranho. É bom também mencionar que esse jogo é uma prequela de outro jogo beat up da Jaleco, City for Street, a Detective Story. Prequela? Prequela é um termo não dicionarizado em português, utilizado para se referir a uma obra artística que contém elementos passados no mesmo universo ficcional, ou universo paralelo, segundo o contexto de uma narrativa prévia completa, desde que esses elementos ocorram anteriormente aos narrados no primeiro trabalho. Cara, isso foi lindo. Internet? Internet. Apesar dos contras e as duras críticas da Nintendo referente ao jogo, Rushing Beat é um bom passatempo e merece uma chance, já que uma sequência para o jogo estaria obviamente descartada. Mas é claro que não.
A Jaleco parecia acreditar em seu jogo, e com isso, um ano depois, lançou novamente para os consoles da Nintendo Rushing Beach Run Fukusei Toshi, ou na tradução, A Cidade dos Clones. Mas como o primeiro jogo, esse também sofreu alterações quando foi exportado. De novo? De novo. Apesar de na Europa ser chamado de Rebel Proof 2, no ocidente o jogo foi chamado de Brown Brothers, que por razões que eu não consigo entender. Junto também houve novamente a mudança nas capas e no nome dos personagens. Norton, protagonista do jogo que foi renomeado para Fleck, agora se chama Hack. Sério? Hack? E Douglas, parceiro do protagonista do primeiro jogo, que havia sido renomeado como Oswald Ozzy Nelson, agora se chamava Slash. Há também novos personagens que, por algum motivo, os nomes permaneceram iguais, levando a crer que seja possível a tentativa de marketing para tentar fazer o jogo vender. Dentre esses novos personagens são Kazan, um ninja, Lord G, um mestre em judô, e Wendy Millen, um profissional de wrestling. Apesar da grande quantidade de personagens e suas variedades, todos têm o mesmo objetivo em comum: salvar parceiros ou familiares que foram sequestrados. Vamos falar das pequenas alterações que o jogo sofreu, começando pelos golpes mais fortes, que agora não usam mais o sistema de pontuação, agora eles drenam parte da vida como em qualquer beating up. Também foi adicionada a corrida e o ataque com a corrida, que permite atacar o oponente no chão. Agora, quando seguramos o oponente, é possível acertá-lo com ataques, ao invés de só arremessá-lo, coisa que não era possível no primeiro jogo. A dificuldade do jogo, como modo Ikari, foi mantida. Também não esquecendo que agora, quando socamos o inimigo, um efeito de golpe aparece, daqueles do estilo de Batman de Adam West. Já a história deu uma variada muito estranha. Começou com dois caras tentando resgatar uma garota e desmantelar um tráfico de drogas. E depois pessoas estão sumindo pela cidade e há rumores que uma organização conduzindo experimentos de clonagem são os responsáveis pelo sumiço. E um fato que prova esses boatos de clonagem é que os chefes são cópias dos protagonistas, exceto o último chefe. Alguns deles podem usar o cenário para lutar. E falando um pouco dos personagens, eles são todos equilibrados. Norton e Kazan são rápidos, mas não dão tanto dano. Douglas e Wendy são fortes, mas lentos. E Lord G é o mais equilibrado entre eles. Já os finais não variam muito de uma versão para outra. Na americana só faltam os créditos que ficaram ausentes. De fato, o jogo não muda muito de uma versão para outra. Fazendo comparações ao primeiro jogo, Rushing Beach Run teve notas melhores, porém ainda estava um pouco distante de Final Fight e Streets of Rage de Mega Drive. Novamente, o péssimo marketing acabou fazendo o jogo passar batido, ou até mesmo ignorado. Rushing Beach Run é um jogo que pode ser considerado mediano por seus diversos fatores, mas garante um bom divertimento, pois sempre é divertido enfrentar um boss que é o clone de seu personagem. O modo Ikari também diverte, já que você pode mandar os inimigos ver se você está lá na esquina, literalmente. Se você acompanhou o vídeo até agora, deve ter percebido que tudo que falamos dos dois primeiros jogos não teve grande destaque, e ou ele varia de mediano para ruim, e isso é uma verdade. Então por que dar uma chance? Por causa do terceiro jogo da série. Com isso chegamos ao último jogo da série, e será que dessa vez a Jaleco conseguiu acertar? Parece que sim. Em 1993 foi lançado Rushing Beach Shura. O jogo trouxe boas mudanças em sua jogabilidade. As músicas à primeira vista parecem ser iguais às do segundo jogo, mas logo é possível notar boas diferenças na qualidade. Todas as músicas são muito boas de se ouvir. Infelizmente o jogo também teve alterações na versão ocidental, mas analisaremos depois. Vamos primeiro analisar o enredo do jogo, que pode ser considerado futurista. Em 2015, uma corporação chamada de Deutschland Moldavia controla a maior parte dos recursos do planeta desde a Guerra Econômica de 2011, e é claro que não faltariam recursos científicos. Eles começaram a fazer experimentos com seres humanos, a fim de aumentar sua capacidade física, e ao mesmo tempo trabalhavam na robótica e na nanotecnologia, usando inocentes como cobaias. Dentre todas as cobaias, somos apresentados ao novo protagonista da série, Dick. Tirando as piadinhas à parte, ele que foi usado nos experimentos da corporação, não é explicado se ele fugiu ou foi resgatado, porém foi adotado por Harry, um soldado que trabalhava investigando a DM Corporation. Além de pai, foi mentor de Dick. No prólogo é mostrado que Harry acaba sendo morto por capangas da DM Corporation. Seu corpo é encontrado por Dick e Elfin, e em seu momento de fúria acaba se transformando em um ser de imenso poder, porém acaba logo desmaiando. E já que comentamos, vamos falar da segunda protagonista da série, Elfin, irmã de criação de Dick. Quando criança, viu seu avô ser morto pela DM Corporation por se negar a usar a ciência para escravizar a humanidade. Quando viu seu avô ser assassinado em sua frente, tentou lutar contra os capangas, sem sucesso algum. Então acaba sendo presa e lá é resgatada por Harry, que também a adota como filha. Apesar de não ser explicado, muito provavelmente a treinou, e ao ver seu pai adotivo morto, jurou que iria acabar com a DM Corporation por toda a dor que causaram a ela e a seu irmão. Kitrin, um de seus soldados começa a ter um comportamento violento depois de voltar de uma missão de reconhecimento à corporação. Depois que o soldado acaba matando um de seus companheiros,
Ele e seu irmão desaparecem. Kitrin resolve investigar a corporação tendo suspeita dos experimentos da DM. E por fim, o quarto e último protagonista, Jimmy. Quando a DM Corporation começou a capturar inocentes, a irmã de Jimmy acaba por ser sequestrada, e antes que fosse levada, Jimmy chega a tempo para salvá-la, e dando um chute na bunda do capanga da DM, Bitches! Porém, alguns dias depois, a irmã acaba sendo levada do mesmo jeito, e o mesmo jurou que iria até os confins para resgatá-la. Ufa! Bom, podemos concluir que pelo enredo as coisas tiveram uma gigantesca melhoria, mas e a jogabilidade? A jogabilidade permaneceu a mesma, tendo grande melhoria na mecânica do jogo. Está mais fácil movimentar os personagens no cenário. Outra coisa que o jogo trouxe de novo foi os especiais, e já vamos aproveitar e falar das principais características dos personagens. Dick é o mais equilibrado entre todos. Seu especial é o Wave Dragon. Elfin é a mais rápida entre todos, só que é a que dá menos dano. Seu especial é o Stormbird. Kitrin é mais forte que Dick, porém mais lento que Elfin e seus arremessos são apenas mais fracos do que o do Jimmy. Seu especial é o Assault Tiger. Jimmy é o mais lento de todos, é o clássico porradeiro. Seu especial é o Thunder Edge. Cada um dos personagens tem suas particularidades, e com a ajuda dos especiais você se livra de sérios problemas que você vai enfrentar no decorrer do jogo, pois a dificuldade pode ser considerada difícil, mas você irá conseguir terminar pois o jogo oferece 30 continues, e dependendo do caminho que você tomar, não vai perder mais do que 10. Espera, caminho? Sim, agarra rotas alternativas no jogo. Uma coisa muito bacana que se tem em Final Fight 3, mas aqui foi muito bem aplicado. A variação, além de ser maior, influencia diretamente no final do jogo e na luta final. Falando em caminhos alternativos, há também dois personagens que você encontra no meio do jogo. M-Frame, um robô criado por um cientista desertor que entrega aos nossos heróis para auxiliá-los na luta contra a DM Corporation. E Norton, protagonista dos dois primeiros jogos, está em busca de sua irmã, que também foi capturada pela DM. Douglas também faz uma ponta, logo no começo do jogo, porém não é possível jogar com ele. É que ele está ocupado escrevendo sua autobiografia. Espera, a cidade em caos e ele escrevendo a droga de um livro? Mas que... Também não podemos esquecer de falar sobre as cutscenes. Não é nada espetaculoso, mas por diversas vezes você virá conversa entre os personagens em algum momento. Mas nem todos são flores, o jogo sofre de problemas com profundidade e lerdeza na hora de dar o pulo, mas nada aqui irá comprometer sua jogatina. Rushing Beat Shooter é um prato cheio com protagonistas carismáticos, confrontos dinâmicos com chefes e boas horas de diversões. Vale a pena falar sobre o último chefe que posso garantir, é um dos confrontos mais épicos que se tem em toda a saga. Bom, acho que já terminamos. Mas Jonas, ainda tenho. Já terminamos. Mas ainda tenho. Terminamos. Você sabe que temos que. Tá bom. Vamos falar da versão ocidental. Mas que troca. Como já é de costume, as capas do jogo foram alteradas. É claro que a oriental é melhor. Na questão da jogabilidade do jogo, não muda em nada. Porém, há pequenos detalhes que fizeram toda a diferença do jogo. Mas toda mesmo. Começamos com o maior pecado de todos, a ausência de música. Sério, me dá um tiro na cara, mas não faz isso! A mudança no nome também aconteceu aqui. Dick foi mudado para Flynn, Elfin virou Echo, quem quer comentar, Kitrin virou Al, M-Frame virou Orbot e Jimmy virou Procopio. O quê? Parece que o único que finalmente escapou e teve seu nome correto foi Norton, mas até aí já era tarde. Sem contar que Kitrin e Jimmy tiveram suas cores de suas peles mudadas. Por qual motivo, eu não sei. Além da mudança dos especiais que foram mudadas para coisas do tipo Choque do Trovão, que agora o Flynn faz, um berro, que a Echo usa, Al, que faz um furacão muito do sem graça, e Procopio, que dá tipo de um stomp no chão. Mas o maior amigo que o jogo apresenta, a maior vergonha alheia, são os quadros que têm o rosto dos personagens. Sério, eu não sei se estou jogando Clock Tower em versão beat up ou GTA 2 de lá. O jogo também faz muitas referências, como por exemplo Combate, o grande vilão do jogo que teve seu nome mudado para Iago, que faz referência ao nome do grande vilão da peça de Otelo, o Mouro de Veneza, escrita por Shakespeare. Há muitas outras, como o nome dos personagens americanos, usado em algum momento do jogo. Porém, um bacana de se citar é o nome da última fase, Abandone toda a esperança, vós aqui entrais, que faz uma referência ao poema de Dante Alighieri, da Divina Comédia. Mesmo com todo o esforço e das diversas citações, Peacekeepers é quase um jogo totalmente diferente, pois se formos comparar com Rushing Beat, é quase difícil de acreditar que é o mesmo jogo. Bom, apesar de ser ruim, Rushing Beat Shooter é um bom jogo. Se você gosta de jogos undergrounds, ele foi feito especialmente para você. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos assistir e, se possível, se inscreva no canal. Caso tenha gostado, dê aquela curtida. Compartilhe nas redes sociais. Comentem, dê sugestões. Até o próximo vídeo da Midnight Games.